às vezes cursam uma coisa, não gostam, querem cursar outra. Enfim, esse ciclo é para várias, né, finalidades. Inclusive também fazer e conhecer, né, como se deu, né, a escolha para essas mulheres que estão em processo de formação e quais são essas perspectivas de futuro. O contexto de pandemia fez com que a gente precisasse adaptar para esse formato online e cá estamos. Então, é isso. Eu sou Marcela Feitosa, sou professora de matemática no CODAI. Tive uma experiência mais distante, né? Como professora substituta. Foi daí que eu conheci a Eliana e Sara. E agora eu sou professora efetiva e tenho conduzido não só esse projeto de extensão, mas outros projetos com essa temática de incentivar meninas nas áreas das STEMs, que são essas ciências, né? No sentido das exatas, da engenharia, da tecnologia, da matemática. E desejo, né, para todo mundo que está aqui um ótimo encontro. Gostaria que vocês participassem, perguntassem, e vou explicar um pouco a dinâmica da gente, né? O primeiro bloco é uma pergunta, né, temática, assim, o de onde viemos, né? Que é para Eliana e Sara. Pode ser nessa ordem, na primeira rodada, Eliana e Sara, para que elas compartilhem com a gente um pouco como se deu, né? De onde elas pensaram, a partir de que ponto elas pensaram e optaram por esses cursos que elas têm, estão vinculadas atualmente, né? Eliana atualmente cursa Engenharia de Controle e Automação na UFPE, que é a Universidade Federal de Pernambuco, e Sara atualmente cursa licenciatura em Matemática na UFRPE, que é a Universidade Federal Rural de Pernambuco. São duas instituições diferentes, certo? E aí eu vou me calar agora e deixo para primeiro a Eliana e Sara nessa rodada, mas depois a gente troca. Então, se vocês puderem passar, assim, como se deu a escolha, né, o que é que contribuiu, e aí eu vou perguntando depois mais, tá certo? Vou me calar aqui. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Eliana, tá com a dúvida aí. Então, eu sempre tenho aquela história que eu sempre tive proximidade com a área de exatas. Então, isso influenciou muito também na minha escolha. E eu fui conhecendo as engenharias e tudo mais, e são muitas opções de engenharia. E aí eu descobri a engenharia de automação, que é uma engenharia que ela ligada à robótica, essas coisas assim, eu achava massa demais, sabe? Aí eu pensei, nossa, quero fazer essa engenharia, que é muito legal. E mais também, depois, conforme o tempo foi passando, eu fui olhando como é que funcionava no mercado de trabalho, se tinha área que eu acho que eu me sentiria confortável em atuar. E a automação tem uma área bem ampla. Então, assim, são muitas opções e opções que me agradou. E olhar também a grade curricular, que tipo de coisa eu ia pagar. Então, eu percebi que tinha acho que rolava essa química, e aí eu acabei optando por esse curso. Parece que você falar agora. Bom dia, gente. Então, o meu primeiro contato com a matemática, né, eu não era muito boa antes. E eu comecei a criar uma intimidade com a matemática quando eu estava no segundo ano do ensino médio lá no CODAI. Né? As aulas não eram ruins, pelo contrário, né? A gente teve um apoio ótimo, mas eu continuava sendo um pouco ruim. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, eu não era tão boa pelo método que eu usava para estudar. Né? Então, eu via a aula, e esperava o dia da prova, ia lá e fazia, e tirava uma nota bem razoável, assim. Nunca reprovei, mas minhas notas não eram bem legais. E aí eu comecei a procurar na internet, né, como resolver questões que eu via no livro. E aí eu pegava as questões prontas mesmo. E fazendo isso eu comecei a perceber que quanto mais questões eu procurava assim, quando eu ia responder alguma parecida, eu conseguia sem precisar consultar lugar nenhum.
Nessas buscas pela internet, eu comecei a encontrar videoaula e aí passou a ser rotina para mim. Assistir a aula da escola, chegar em casa, ver videoaula no YouTube e responder questionário. E aí eu comecei a aprender matemática sozinha, a desenvolver esse método mais autodidata para aprender. E aí eu aprendi a gostar muito de matemática, comecei a me apaixonar por matemática. Mas até então eu não pensava muito em cursar matemática, era uma ideia bem distante, eu só gostava da matéria e nada mais. Só que, enquanto eu estava no segundo ano, chegou um professor de física no Kodai e começou a dificultar um pouquinho a matemática. Era um professor ótimo, maravilhoso, né? Mas ele se preocupava com o que a gente sabia e o que a gente não sabia. E aí começaram a aparecer coisas que a gente deveria ter visto na educação básica e a gente não viu nem na educação fundamental, eu falo, e a gente não viu nem por culpa nossa, nem por culpa de professor nenhum, é por culpa de uma defasagem no ensino mesmo. E os meus colegas começaram a ter muita dificuldade nessa matéria de física. Então, não sabiam, por exemplo, fazer uma divisão de fração, uma multiplicação de fração. E como eu já tinha aprendido essas coisinhas, eu conseguia aprender facilmente sozinha pela internet, eu comecei a ensinar eles, aí eu percebi que eu gostava de ensinar. E quando tinha alguma prova, exercício, né, e eles vinham me pedir ajuda, eu ensinava. Depois eles vinham me agradecer, aí eu ficava bem feliz. E aí eu percebi que eu gostava muito de ensinar. Mas eu ainda não pretendia cursar a licenciatura em matemática. Não tinha nem passado pela minha cabeça. E aí, no meu segundo ano, eu junto com a Eliana, né? A gente teve o primeiro contato com a universidade, que foi com a matéria de geografia, a gente fez PIBIC, né? Projeto sobre aglomerados subnormais. E eu confesso que eu fiquei bem perdidinha em todos aqueles termos científicos. Né? Eu nem imaginei que eu ia precisar um dia usar tudo isso na universidade. Mas, enfim, quando eu fui para o terceiro ano, eu entrei em um cursinho pré-vestibular, sem saber bem o que eu queria. Eu dizia na época que eu queria fazer biologia, mas é inspiração porque meu irmão é biólogo e era o único contato que eu tinha mais diretamente assim com o ensino superior. Mas no terceiro ano, né, nesse cursinho, eu tinha um professor de matemática que vez ou outra levava alguma demonstração. E tudo que eu sabia de matemática parecia que foi por água abaixo, mas ele dizia, olha, na faculdade de matemática é isso aqui que a gente aprende, é demonstração que a gente faz, a gente prova teorema. E aí, chegando em casa, de novo, eu fui pesquisar sobre isso. E aí eu encontrei vários canais de matemática, várias revistinhas de matemática, né, páginas de universidade explicando como era o curso de matemática. E eu achei interessante pra caramba. E aí, de um dia para o outro, eu lembro que eu cheguei na minha mãe, no ônibus, e ela perguntou, Sara, tu ainda vai fazer o Enem para biologia mesmo? Aí eu falei, não, eu vou fazer para licenciatura em matemática. E aí eu lembro que ela regalou os olhos assim, olhando, e disse, Sara, mas matemática é muito difícil. Eu falei, eu sei, mas eu vou fazer. E aí eu prestei vestibular, passei, e estou aqui nas retas finais do curso. Assim, eu espero que ela falou assim, surpresa, mas lhe apoiando, imagino que foi com todo apoio. Tem uma pergunta aqui já para vocês, para a Eliana, né? Que é de Ana. Algum momento você pensou em outro curso por alguma dificuldade da engenharia? Por dificuldade, não. Mas eu acho que também tem muito. Eu não me cobro de. Se eu achar que eu quero seguir outra carreira, eu não me cobrar, não ter essa noia de não mudar, sabe? Eu acho
Tem que ser bem aberto a isso. Assim, engenharia, tipo, mesmo que você goste muito do curso, você vai passar dificuldade. E eu acho que, na verdade, você passa isso em todo o curso. Sabe? É outro ritmo, é um outro ambiente, é bem mais frenético. Então, é normal você sentir dificuldade, mas não. Por dificuldade, eu nunca pensei em mudar assim. Eu acho bem legal o curso. Em relação ainda dessa etapa da escolha, né, da saída do ensino básico, né, desse encerramento do ensino médio para o acesso ao ensino superior. A passagem pelo CODAI, vocês sentem que teve um diferencial qualitativo nessa escolha? E se sim, como, né? E se não, também que apontamento, né, vocês fazem em relação a isso, a essas oportunidades, a ter essas opções, né? Porque a escolha de Sara mesmo se deu em outro espaço, né? Não a escolha, né? Mas assim, contribuiu bastante. Uma somatória assim, de necessidade com dificuldade, com acesso, né, a uma matemática que não seja também só utilitária, né, que usa para isso. Né? Então, saber demonstrar essa parte da abstração também encanta, né? Então, é importante que a gente também fale disso, né? Mas, se vocês pudessem responder essas coisas, assim, ainda nessa etapa o que é que tem no básico que ajuda, ou que ajudou, né, no caso de vocês, nessa opção que facilitou, ou a falta que fez, dificultou, alguma coisa ali do básico. Eu acho que, no caso do CODAI, né, o que contribuiu para eu estar cursando matemática foi justamente o CODAI, ele felizmente, né, ele tem uma diversidade social de pessoas, então tem muita gente lá que veio de colégio público, tem gente que veio de colégio privado, tem gente que veio de colégio muito bom, de colégio que o ensino não era tão legal assim. Então, se não fosse essa diversidade, eu não teria me conectado, né? Não teria feito esse intermédio com essas pessoas que tinham certa dificuldade na aprendizagem de matemática. E aí eu não teria criado esse gosto por ensinar. Como a Sarah falou, a gente fez PIBIC, eu fiz junto com ela, com o Michel, que é o diretor de vocês. Acho que ainda está como diretor, né? E esse contato com o PIBIC, primeiro, já me aproximou muito do ambiente universitário, e aí eu me identifiquei muito com a área de pesquisa também, e aí também serviu na hora de entender mais sobre o meu curso, das opções do meu curso. E até em critérios de aula, assim, você ter uma aula e eu perceber qual parte da física eu mais me identifico. Marcelo aí botou, sofri com o Marcelo um pouquinho também, todo mundo sofre, mas, mas, por exemplo, eu me identifiquei muito com Física 3, que é a física do terceiro ano, e isso eu acho que contribuiu também para eu saber mais que rumo eu queria. Joia. Saiu mais pergunta aqui, agora é para a Sara. Né? A pergunta veio do José Albuquerque. Acredita que por conta do seu interesse por matemática, poderia seguir outros caminhos além da didática, como, por exemplo, pesquisas? Sim, quando a gente faz licenciatura, a gente pode seguir ou o ramo da docência ou o ramo científico, né? Que aí é quando a gente vai fazer um mestrado, um doutorado, PhD, ou virar um professor universitário, né? E produz. Eu vou passar para já essa etapa, né, que veio da pergunta com a resposta de Sara, né, emendada, que é assim, a ideia que a gente passa agora para falar de como vocês estão, né? Então, se vocês, a gente pode abrir esse terceiro bloco, né, de falar do que é, com mais detalhe, né? Vocês já começaram a falar o perfil do curso. Que expectativas, né, um pouco do que é que vocês tinham antes, né? Vocês fazem lá, né, procura, vê a grade e tal, mas quando a gente chega, que a gente se matricula e começa, às vezes essas expectativas derretem, né?
uma coisa é o nome da disciplina, outra coisa né, é a vivência, né? Aí eu queria assim que cada uma, né, pudesse falar sobre aspectos, né, tanto do perfil do curso, o que é que vocês tinham de expectativa e o que é que foi, né, a realidade com o andamento, né? E também um pouco de como vocês têm circulado no curso, porque além das disciplinas, né, que a gente tem dentro do curso superior, existem outras atividades, como semanas temáticas, as iniciações científicas, acesso à bolsa, participação em projetos, que aí a gente chegar, de fato, nessa vivência do ensino superior, se vocês pudessem falar um pouco. Fiquem à vontade aí. Eu tinha combinado de trocar, né? Agora começar por Sara. Assim, Fiquem à vontade. as pessoas normalmente pensam que o curso de matemática a gente vai fazer e vai ficar fazendo cálculo, né? Mas o curso da gente é até mais escrita do que cálculo, é bem mais teoria. Então, algumas disciplinas, por exemplo, eu tenho iguais às de Eliana, mas enquanto a Eliana vê mais a aplicação, né, como engenheira, por exemplo, em cálculo 1, eu vejo tanto essas aplicações como a demonstração, prova de teorema, eu entendo a parte teórica, que é o que forma e faz aquilo acontecer. É mais ou menos isso. Eu não me assustei com esse tipo de coisa quando eu entrei no curso, porque eu já tinha pesquisado bastante, né, antes de entrar. E também no Kodai eu conversei com o PIBidiano de matemática, ele abriu bem meus olhos para não levar esse baque inicial, achando que por eu ser boa fazendo continha, eu me daria bem no curso. Ele disse que é completamente diferente, inclusive hoje eu nem sou boa fazendo continha. O curso de matemática lá na Rural, ele tem duração mínima de 9 períodos, né? E como é licenciatura, a gente não vê só matérias voltadas à matemática, a gente vê voltadas também para o lado social e psicológico. A licenciatura, ela faz essa ligação, a sinergia, né, entre a matemática e o social. Então, no meu curso, se eu não me engano, a gente tem 45 matérias no total, e dessas 45, 10 são matérias voltadas para a educação. Então, tem psicologia, Libras, educação das relações étnico-raciais. E essas matérias elas foram bem importantes para mim, porque no quarto período eu comecei a sair desse meio, que era só ficar pagando matéria e terminando o período e pagando mais matéria. E eu tive o meu primeiro contato como professora, que foi no projeto Graduação, que é um projeto de extensão lá da Universidade Federal de Pernambuco. É um projeto de pré-vestibular inclusivo para pessoas com deficiência auditiva, visual, inclusão de transexuais e LGBT, estudantes de escola pública, né? Então, isso contribuiu bastante para eu conhecer as realidades diferentes ainda mais, né? E com certeza, se eu não tivesse tido matéria de psicologia, de educação étnica, eu não saberia lidar como eu soube quando eu entrei nesse projeto. Em relação a avanços, né? Ainda no quarto período, eu tive, acho que até agora, uma das minhas maiores conquistas, e foi quando eu tive um artigo publicado na Remate, uma revista do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. E eu não pensei que seria, né, porque isso foi originado de uma disciplina chamada Metodologia Científica em Matemática. E a nota dessa disciplina ela seria dada por um artigo que a gente ia construir, né, durante esse semestre. E aí eu fiz dupla com o meu colega, o Matheus, e no final do período, o nosso professor mandou um e-mail para a gente dizendo que queria submeter esse artigo à revista. E 2 meses depois ele foi aprovado, foi publicado, eu fiquei muito feliz, né? E depois disso, a faculdade começou, de certa forma, a desandar um pouquinho, porque a gente teve as férias e aí veio a pandemia.
mas mais ou menos entre as férias e o início da pandemia, eu recebi um outro e-mail desse professor me convidando para juntar ao LACAP, que era o Laboratório de Aprendizagem lá da Matemática. E aí eu estava estudando neurociência e neuromatemática lá, né, que a gente estuda como o aprendizado da matemática ocorre. E aí já durante a quarentena, todo mundo bem sem esperança, eu fui convidada também por esse professor a participar do GERE, que é um projeto da Universidade Federal de Pernambuco, que busca recursos para a educação de matemática. E aí as aulas voltaram, né, à distância, e eu consegui entrar no PIBID. Foi meu primeiro contato com escola mesmo. Eu tive contato como professor, eu dei aula em pré-vestibular, mas eu ainda não tinha tido contato com a escola, sabe? E, assim, não é exatamente o que eu esperava, porque está sendo à distância, né? E querendo ou não, à distância, a gente não tem o mesmo contato com os alunos, com a gestão escolar, com o professor. Então, falta um pouco essa intimidade, falta um pouco adentrar mais, porque o tempo é reduzido, isso não é culpa de ninguém, não é culpa da gestão também. Enfim, na matemática, né, na universidade, a gente tem um leque de possibilidades. Eu sou apaixonada, muito apaixonada pela parte matemática do meu curso, mas eu amo cálculo, amo análise, mas eu acredito, né, eu digo muito que a educação, né, a parte da educação, ela sempre me escolheu. As oportunidades sempre apareceram nela. Então, se a Eliana quiser comentar alguma coisa. Então, falando sobre a transição do ensino médio e curso, assim, como a Sarah falou, não necessariamente você sabe, ser bom em fazer conta é tudo, assim, para você dar bem no curso, sabe? Eu acho que, pelo menos no quesito engenharia, engenharia é como se fosse sinônimo de curiosidade, se você dizer assim. Então, você tem que ter curiosidade de entender os problemas, de você achar uma melhor forma de resolver aquilo. Claro que no começo você vai estar pagando cadeiras básicas, vamos dizer assim. Então, você vai pagar cálculo, você vai pagar física. Depois de um tempo, você vai entrando mais na área do seu curso. Principalmente na UFPE, porque a UFPE é o ABI, então o primeiro ano são cadeiras, todo mundo vai pagar cadeira igual. Todo mundo que entra na engenharia vai pagar essas mesmas cadeiras. E aí, no terceiro período, a gente entra no curso que a gente, na engenharia que a gente quer, e a gente começa a se formar mais para o específico, vamos dizer assim. Mas, no geral, é essa curiosidade, se colocar como ativa e tentar resolver as coisas, sabe? Tem essa diferença de ritmo e tudo mais, mas você vai, com o tempo, entendendo qual o seu ritmo, qual sua forma de estudo vai funcionar melhor. Enfim, você vai se adaptando e você vai criando um jeito de lidar com o ritmo do curso. Eu ainda estou bem no começo do curso e a pandemia não ajudou em nada. Então, tipo, esse primeiro ano de ABI, eu preferi dedicar mais a só estudar ao curso e tudo mais. Eu estava começando a pensar em entrar em pesquisa, em empresa júnior. Pelo menos na UFPE tem muita opção de coisas que você pode fazer. Você pode... Tem empresas júniores que são de vários tipos, e para você se incentivar sendo empreendedor, esse tipo de coisa. Tem monitoria, você pode dar monitoria. Você pode ir para a área de pesquisa. Tem também os pré-acadêmicos, eu fiz parte de um no primeiro ano, que foi um pré-acadêmico que eu estudei, inclusive, então eu dava umas aulinhas de física, essas coisas. Tem uns grupos de estudo também, que eles participam de campeonato, então tem grupo de estudo de robótica, por exemplo, e eles participam de campeonato de robótica. Tem de campeonato de microaviões, tem um negócio que tem de tudo. Então, assim, tem muita opção. Se você ainda não sabe como você quer seguir, você tem muita opção de coisas que você quer tentar.
Por exemplo, se você participa das monitorias e a gente descobre que quer seguir a carreira acadêmica para virar professor. E você pode fazer isso. Mas é isso. Tem algumas coisas aqui no chat, eu vou ler para vocês. Cristiano falou assim que quando Sara estava falando ainda da opção, né, como se dê, né? Muito boa a colocação de Sara, eu me senti interessada em cursar engenharia de produção, mas tinha medo das exatas, pois não era muito boa. E com o tempo fui perdendo esse bloqueio, graças a essas conversas e incentivos. Sim. E tem uma pergunta, né, que é talvez o principal objetivo da gente com essas semanas, né, agora em fevereiro, é justamente isso, de trazer pessoas reais dos cursos para falar sobre isso, que a dificuldade, como a Eliana falou, eu concordo, qualquer curso vai ter um nível de dificuldade, né? É um curso superior, você vai se deparar com coisas diferentes do que você já sabia na parte do ensino básico, assim, é natural que tenha alguma dificuldade, né? E talvez, né, nas exatas exista um problema, como a Sara falou, assim, às vezes o problema com a matemática especificamente, né, mas eu acho que com a física, com a química, às vezes vem se arrastando, né? E parece que é naquele ponto específico, mas não é, né? É uma somatória de coisas, né? E Ana faz uma pergunta para vocês duas, né? Eu vou repassar. Se vocês conseguem perceber a diferença entre a quantidade de homens e mulheres em cada um dos cursos que vocês fazem. E eu tenho depois uma pergunta. Sim. Eu... Vai te falando. Tem muita diferença, assim, tipo. E olha que a gente paga. As turmas são turmas grandes, de certa forma grandes, assim, sabe? E eu consigo contar no dedo quantas meninas tinham na minha sala. Assim, eu acho que tá encaminhando para ter mais mulheres, mas ainda assim a maioria são homens. E você percebe isso também até os professores. A maioria dos meus professores, até agora, eu acho que eu tive 2 professores mulheres, 2 professores só, que foram mulheres. E já paguei bastante cadeira, então, assim, até no pessoal que dá aula, você percebe essa diferença, sabe? Sim, eu percebo bastante diferença, mas eu acho que isso está diminuindo. Inclusive, teve uma aula que eu fui, né, e eu estava no meu terceiro período, e eu acho que de mais ou menos os 25 alunos dessa turma, eu era a única mulher. E o professor viu isso e falou que era um milagre eu estar ali, né, com certeza ele estava sendo irônico, porque tem outras meninas no nosso curso, embora sejam poucas, mas ele disse que na época que ele estava na universidade, né, não tinha banheiro feminino, só tinha banheiro masculino, porque a ausência de mulher é bem notória, né? Não tinha mulher no curso, não. Mas em outros cursos, de pedagogia, no prédio tive os 2 banheiros normais, e de matemática não viram necessidade de construir. E daí ele falou que até só agora que ele está começando a perceber que isso está mudando, que está começando a aparecer mais mulheres. Mas nos cursos de bacharéis essa diferença ela é bem mais gritante, no bacharel em matemática. Minha pergunta, pegando o gancho da Diana, a Eliana respondeu uma parte, né, que eu ia perguntar também em relação a professores do curso, né? Se vocês conseguem perceber que tem diferença pelo fato de ser relacionada né, à engenharia e à matemática, como é a percepção de vocês? E eu pergunto isso mais, você assim, da representatividade e se vocês percebem também diferença de tratamento, porque com o andar do curso você vai se entrosando mais, gostando mais, na medida que você vai se sentindo confortável, eu imagino, né? Confortável com o andar, com como você é recebida, como suas dúvidas são recebidas, né? Como suas perguntas são respondidas.
E aí eu queria perguntar se vocês percebem se essa quantidade é diferente, mas a Eliana respondeu que já percebeu, né, que só teve 2 professoras. E também se no próprio cotidiano ali do curso, se vocês sentem essa diferença de tratamento, no caso, principalmente a Eliana, que tem uma presença, né, de colegas, majoritariamente colegas homens, né? Sim, eu já percebi diferença de tratamento, mas não foi no meio universitário. Pelo contrário, na universidade rural sempre teve muito respeito, nunca ninguém diferenciou, destratou, né, a mim e nem a nenhuma colega minha pelo fato de ser mulher no curso. Mas eu já tive uma experiência bem ruim, né, onde em um lugar que eu estava dando aula e um professor de matemática, né, já formado na UFPE e bem mais velho que eu, formado já há um tempo, ele falou para mim que eu não parecia ser professora de matemática. Quando eu perguntei o motivo, ele disse que porque achava o meu rostinho bonito demais para isso. Né? E eu achei um comentário bem machista, né? Mas, graças a Deus, dentro da universidade onde eu estudo, eu nunca vi caso assim. Também até agora eu nunca vi um caso assim, sabe? Dentro da faculdade. Mas eu, por exemplo, eu percebo que sempre que eu falo, alguém pergunta pra mim o que é que eu faço, e eu digo, eu curso engenharia, e a pessoa sempre me olha com a cara de surpresa, assim, tipo, faz engenharia? Nossa, você é um gênio, é, tipo, uma coisa assim. Tipo, meu Deus, a menina faz engenharia. Eu sempre percebo essa surpresa, e eu fico pensando, por que é tão incomum que eu faço engenharia, sabe? Eu percebo que é tanto social, assim, não, as pessoas não são acostumadas a ver uma menina engenheira. E também tem muito essa relação, tipo, se acha, tem um rostinho bonito, você é tão, parece ser tão delicada, então como é que você tá numa área que é tão atrelada ao que é masculino, sabe? Eu sinto muito que a gente ainda precise caminhar para desfazer, né, desconstruir esse tipo de comentário ignorante, né, que vocês, infelizmente, vão precisar lidar por algum tempo, né? E essa tarefa, né, de trazer vocês, né, para falar com a gente é justamente isso, porque a gente vai começar a circular justamente essas possibilidades de que esses espaços são para quem quiser ser, né? Ser engenheira, ser, né, da matemática, como Sara disse, o fato de ser uma licenciatura não é limitante de forma alguma. Tive colegas que foram para matemática pura, foram para estatística, não se limitaram, né, a questão, né, de estudar depois, né? Questão de pedagogia, coisas assim. De forma alguma, isso é um tipo de comentário que a gente deseja ouvir ou perpetuar, né? E, em casos de problemas, assim, é sempre importante registrar, né, nos órgãos competentes. No caso do âmbito, né, da universidade, as ouvidorias, né? No caso das empresas, outros espaços, é importante a gente também comunicar sobre isso. E é angustiante, né? A gente saber que não foi o último comentário que será ouvido. Tem uma pergunta aqui de Glória, do chat, que é para vocês duas, tá? E aí vocês podem combinar quem vai responder primeiro. Se vocês tiveram alguma insegurança quanto ao mercado de trabalho. Bom, eu penso bastante em fazer engenharia civil ou física, mas fico insegura com a falta de emprego e também com a dificuldade do curso em si. E aí vocês podem ver quem vai falando primeiro. Eu acredito que como ela pretende fazer engenharia, a Eliana está mais apta a falar sobre isso, né? Mas, falando por mim, eu não senti nenhuma insegurança, porque o mercado de trabalho para professor de matemática, ele é até bem aberto, sabe?
sempre, todo ano, na verdade, em algumas escolas por semestre também, estão chamando o professor de matemática. Mas uma coisa triste que acontece é que a maioria das escolas, elas só pegam professores que ainda estão na universidade para contratar como estagiários. E aí quem é formado, de fato, tem dificuldade de conseguir um emprego nelas, porque acabaria ganhando menos, né, como estagiário. E as escolas lucram mais assim. Então, é uma problemática que existe, mas isso não é para matemática, é para qualquer licenciatura. Sobre a dificuldade do curso primeiro, é como eu falei, tu vai se adaptando ao teu ritmo, a como tu estuda e é mais eficiente. Então, acho que, como eu falei antes, a dificuldade sempre vai existir. Dependendo do curso que tu escolher, tu vai passar dificuldade, é normal. Vai passar raiva também, é normal, sabe? Então, isso aí eu acho que faz parte, tu vai se adaptando aos poucos, a esse ritmo. Sobre o mercado de trabalho, engenharia civil em específico, eu não sou tão boa assim saber, mas eu acho que engenharia no geral não tem lugar, sabe? Eu acho que eu não sei como é que tá o PIB de construção para dizer específico civil, mas engenharia sempre vai estar tendo espaço porque você tem muita opção do que você pode fazer. Então, você pode seguir carreira de ser professora, você pode ser tu pode seguir a área de pesquisa, tu pode seguir a área de... Tem tanta coisa que você pode fazer. De... É isso, sabe? Então, eu acho que não chega a ser um problema, não. Você vai vendo a área que tu quer e com o tempo tu vai arrumando oportunidade. Acho que depende da engenharia. Tem algumas engenharias que às vezes tem mais perspectiva, mas isso vai oscilando mas no geral acho que todas não são um problema no mercado de trabalho. Sobre a dificuldade do curso, talvez, principalmente nas universidades públicas, Glória, e as meninas vão poder me dizer se tem acontecido ou não, nas disciplinas, principalmente essas do começo do curso, os cálculos, geralmente tem monitores que são colegas de curso que estão lá mais avançados, né? Por exemplo, você está no primeiro período, geralmente o pessoal que ministra, né, as aulas de monitoria são lá do sexto, do quinto período, que passam por algum processo seletivo e vem ajudar justamente quem está no começo do curso. Eu falo das públicas porque é a experiência que eu tenho, né? Então, tem esse programa de monitoria que ajuda justamente também, né? Concede bolsas em alguns casos, em outros acontece de maneira voluntária, e aí você tem esse auxílio para ir bem na disciplina, mas também para minimizar essa evasão, né? Porque muita gente entra no curso, começa a se dar mal e vai embora, né? E isso é ruim, né? Para o curso em si, né? Para se manter. Porque se chegar lá no final, entra... A Eliana falou, a turma começa enorme, né? Aí, à medida que vai passando o tempo, sai também deve ter percebido, né, que colegas lá do começo começam a desmotivar. Então, existem estratégias da própria universidade de amparar para ajudar, óbvio, para formar com qualidade, mas também nessa perspectiva de que esse não seja o motivo da desistência das pessoas, né, do curso. E aí, no curso de vocês passaram por disciplinas que haviam monitoria? Sim, normalmente as disciplinas que sempre têm monitoria são as de cálculo, né? Mas algumas outras matemáticas também tem. Tem algumas que realmente são tão difíceis que acaba não conseguindo, mesmo tendo o vestibularzinho, né, a provinha para monitoria. Mas os monitores das matérias que tem são muito bem capacitados, né? Tanto que, se eu for tentar fazer a prova que fizeram, algumas questões eu nem faço ideia de como fazer, então
São questões mais ou menos no nível de questões que, sei lá, um professor faria para entrar como professor docente de uma universidade. Então, são pessoas muito bem capacitadas, de verdade mesmo. A ponto de você chegar com uma dúvida, ele não falar que não sabe, ele não ter essa responsabilidade de não estar estudando, não estar se atualizando sobre a disciplina, não estar sempre em dias. Né? E até agora eu nunca tive experiência ruim com monitores, pelo contrário, né? Sim, tem monitor para acho que todas as disciplinas, na verdade, né? Então, eles fornecem horários, são várias opções de horário, então se você sentir dificuldade, você vai para o monitor, você também tem gente que forma, você vai gente formar grupinho para estudar junto, e aí também vai depender do seu jeito de estudar. Então, vai ter esse suporte, sabe? Tem professor também que fica aberto a receber o aluno depois, em algum horário para tirar dúvida direto com o professor. Então, você vai lá direto no professor e ele vai te explicar as coisas. Às vezes nem todos, mas a maioria, sim, tem esse espaço de você ir perguntar, sabe? Isso. Eu falo, repetindo, né, da experiência que a gente tem na pública, porque como acho que foi Sara falou no começo, existe uma dedicação na maioria dos professores de ser exclusivo com a universidade, e isso facilita também esse acesso, porque eles têm, não tem que estar em outros espaços, né? Ajuda também o local. E Glória, no terceiro encontro da gente, a gente vai receber uma estudante de graduação da física. E aí te convido a continuar com a gente, tá? No terceiro sábado, dia 20, vai vir falar com a gente Evelyn, e de repente ela também pode te ajudar falando sobre a experiência dela no curso de física. E tem uma pergunta aqui de Rodrigo. Quais as maiores dificuldades que vocês tiveram até o momento nos seus cursos? E como está sendo a adaptação aos estudos frente a este cenário pandêmico? A maior dificuldade que eu tive até agora foi com um professor, né, dois, na verdade, que eram um pouquinho irresponsáveis. Um, porque ele acabava faltando muito, né, mais do que um aluno poderia faltar. A gente pode faltar 14, acho que 14 dias por período, e ele faltou um pouquinho mais que isso. E eu não tive dificuldades para passar na disciplina dele. Eu consegui passar normalmente, né? Mas eu fiquei com essa defasagem no aprendizado. E que eu poderia, sim, recuperar sozinha, estudar sozinha, que foi o que eu fiz, mas acaba não sendo a mesma coisa, né? E acaba atrasando um pouco o meu estudo em outras disciplinas, porque virou uma disciplina que eu tinha que correr mais atrás. E a outra foi pelo mesmo motivo, foi mais por um outro ato de incompetência mesmo. Mas dificuldade por eu achar uma matéria muito difícil ou não dá para passar, embora o professor dê uma aula muito boa, nunca aconteceu, não. Eu tive sorte que a maioria dos professores que eu peguei são os professores melhorzinhos de cada cadeira, assim. Mas aí, como tem 10 turmas, eu estava muito de ter um professor que era horrível e aí, assim, no sentido que você tem dificuldade de entender e às vezes ele não era muito aberto a mudar o jeito de ensinar, sabe? Então, acontece esse tipo de dificuldade. E em relação ao cenário pandêmico, algumas coisas eu gostei, mas algumas coisas faz bastante falta. Desse contato com gente, de sair e ter uma rotina fora de casa. Então é difícil você construir uma rotina em casa com tanta coisa para te distrair, sabe? Eu passei bastante dificuldade com isso, eu ainda passo. Mas eu vou tentando me adaptar o máximo possível e esperando
que voltem as aulas presenciais. Voltou agora de maneira obrigatória, né? Vai voltar. Voltou já a federal, né? O SPE. E a rural volta em março, Sara. A rural, eu ainda estou tendo aula, né? Do PLE, né? Do excepcional. Do PLE. Mas eu acredito que se voltar em março vai ser AD, mas não vai ser mais nesse sistema de PLE que acontece em 3 meses, né? Acaba sendo ruinzinho, porque na rural, né, a gente tem 6 meses e aí a gente tem as mesmas disciplinas que a gente teria, só que em só 3 meses, mas são todos os assuntos e fica um pouquinho complicado. Então, isso é uma coisa que vai facilitar se voltar, né, a ser 6 meses, a ser um semestre. Tem uma pergunta aqui do bate-papo, de Carlos Eduardo. Vocês têm alguma cientista como referência, pessoal? Vocês já pensaram que serão referência para outras mulheres no futuro? Sim, tem uma... Deve falar. Eu, às vezes, assisti uns vídeos, assim, de sobre mulheres na engenharia, sabe? Para ver como é que é essa perspectiva feminina e tudo mais. Eu conheci uma que chama Debbie Sterling, alguma coisa assim, que ela conta a história dela e é muito interessante. Vou dar um resumo aqui para vocês, que ela se via como uma pessoa muito artística quando era criança, e aí na hora de entrar na faculdade, de pedir a carta de recomendação lá que ela mora em outro país, enfim, é mais ou menos outro sistema, a professora sugeriu que ela fizesse engenharia porque achou que ela ia se dar bem, mas ela pensou, engenharia? Negócio muito de menino, sabe? Mas aí ela resolveu tentar. E aí, quando ela chegou na aula, disse que ela ficou bem encantada, assim, sabe, com tudo. E aí ela fez o curso, ela passou por algumas situações de professor sendo escroto, humilhando ela, mas os alunos se juntaram, ajudaram ela e ela passou, se formou. E aí ela, fazendo os projetos em casa, ela percebeu que quando a gente é criança, mulher, a gente é criança, todo o incentivo da gente é ser uma princesinha, ser sempre coisas fofinhas e os brinquedos são todos dedicados ao lar e tudo mais. E aí ela pensou em criar um brinquedo que incentivasse meninas a construir, a gostar dessa área. E aí várias vezes ela foi rejeitada e tudo mais. Mas aí, depois de um tempo dela tentando bastante, ela conseguiu que o brinquedo dela fosse construído realmente e fosse vendido e fez bastante sucesso. E aí várias pessoas começaram a mandar e-mail para ela, dizendo que, nossa, minha filha, ela não diz só que ela é uma princesa agora, ela diz que ela é uma engenheira, ela diz que quer ser uma engenheira. E aí ela é uma das pessoas assim que eu achei massa, que me deu um reavivamento, assim, principalmente em engenharia, às vezes quando eu tava cansada. Eu vi esse vídeo quando eu tava muito desgastada, assim, sabe? E aí me deu um ânimo e ela falou uma coisa que eu lembro bem, que há empoderamento em construir o que você quiser. Então, eu vejo ela muito assim como um exemplo de exemplo para as próximas pessoas e que eu posso ser um exemplo para as próximas meninas para se identificarem comigo, perceberem que você pode ser mulher, você pode ser engenheira na área que você quiser, na área de robótica, que às vezes é muito atrelada à indústria e eu posso falar, sabe? No meu tamanho, no meu porte de novinha. Então, é isso. Eu tenho uma inspiração, que o nome dela é Marion. Assim, na matemática, a gente não tem o prêmio Nobel, né? A gente ganha a medalha Fields. E essa medalha, ela existe, eu acho, desde 1920, por aí, mais ou menos.
E desde aí, né, embora a premiação ela acontece a cada 4 anos, mas sempre é mais de 2 que são premiados. Mas desde essa época, só a única mulher que ganhou essa medalha foi em 2014, que foi a Maureen. Então, fica um pouquinho complicado, né? Se vocês pesquisarem no Google sobre os vencedores da medalha Fields e vocês abaixarem, só vai ter homem. Um monte de homem e só uma foto de mulher, que é ela de 2014. Ela tem uma mente brilhante, sabe? Brilhante desde criança. Ela era do Irã. Ela enfrentou muita dificuldade, muito machismo no decorrer da vida dela. Mas com 37 anos ela ganhou, né? Mas em 2017 ela veio a falecer com câncer de mama. Mas, de qualquer forma, eu acho que ela é uma mulher que precisa ser um marco para qualquer mulher que está na matemática. Precisa ser uma inspiração. Eu falo dela para todo mundo que eu conheço, porque eu acho a história dela muito maravilhosa. É por conta, né, da Marianne que a gente tem o Dia Internacional das Mulheres na Matemática, né, que é celebrado no dia 12 de maio. E essa data em homenagem a ela. Então, vocês também confiram, continuem vendo a página do Kodai, que a gente tem esse trabalho de Ana, do PIBIC-AM, nessas datas que exaltam a participação. Tem o Dia das Mulheres na Engenharia, então a gente vai sempre promover esse tipo de atenção, de incentivo, né, de representatividade, e que essas histórias, quando Sara fala, poxa, é difícil achar, né, por falta mesmo, e essas ações são justamente para promover esse contato, como a Eliana falou, que você possa se ver nessas outras que já estão, né, e a continuidade, que a gente consiga alimentar esses sonhos, essas vontades, esses quereres a partir da nossa prática, né? Hoje, nesse formato, né, de online, de tela, de vídeo, mas eu espero que em outros momentos que a gente possa se ver, estar nas escolas, levar, né, para outros espaços essa discussão, para ampliar esses horizontes, principalmente das meninas mais jovens, né, que ainda estão nesse processo de escolha, de se pensar. Tem uma pergunta de Ana, e eu queria emendar ainda na pergunta de Carlos, de Rodrigo, quando ele perguntou do cenário pandêmico, né, para adaptação a estudar. Eu queria tentar linkar com essa coisa que vocês falaram, que a Eliana falou somente da coisa do lar, né, do incentivo, da educação da menina para que é. Se vocês sentiram esse impacto por serem mulheres dentro da casa agora, associar estudar, ou se de alguma forma a estrutura, né, da família, do cuidado com as questões domésticas, eles foram, de alguma forma, atrelados a vocês, porque vocês são as meninas que agora estão dentro de casa para ajudar, ou se não, vocês conseguiram separar bem as coisas, de alguma forma vocês foram cooptadas para essas tarefas que antes não eram por estarem fora estudando. Não, eu particularmente, né, eu não fui atingida por isso. Os meus pais, eles apoiam muito o meu estudo, apoiam muito, né, me apoiam muito na universidade, mas eu não posso contar uma experiência minha, mas eu tive uma colega que ela trancou, né, ela desistiu do período porque ela tem um filho, e ela dizia que, embora, né, ela continuava tendo esse filho quando era presencial, quando ela estava em casa com ele, né, ela tinha que dedicar esse tempo a ele. E ele acabava indo atrás dela e ela não tem muita maneira de explicar a ele, né, como que ele não pode falar com ela naquele momento, que ela não pode dar aquela atenção, porque ela é uma criança, né? E não só eu, como professoras minhas, né, tiveram essa dificuldade de estar dando aula, de estar fazendo vídeo, porque tinha criança em casa, então tem sim uma dificuldade que é imposta para a gente, porque
eu fico pensando, poxa, mas por que que o pai não cuida? Por que que o pai não fica por enquanto, né? Claro que todos devem ter suas razões, mas é uma dúvida que fica no ar, né? No meu caso, assim, não foi tão surpresa, porque também minha irmã, ela também é de engenharia, é a família toda. Ela é de civil, inclusive, alguém falou de civil aí. Então, assim, eu entrei, mas aconteceu já dessa coisa de tipo, você tá fazendo engenharia só porque tua irmã faz, sabe? Tem essas comparações, assim, apesar de eu ser de outra área de engenharia. Mas, no geral, foi tranquilo, meus pais apoiam o estudo. E de comentários que me desmotivou, não. O máximo que, assim, o que acontece muito é dessa coisa que eu falei, de sempre tem essa surpresa, assim, de, você faz engenharia, como assim? Mas, no geral, tá sendo tranquilo. Eu vou repetir a pergunta que a Eliana respondeu agora. Eu vou repetir para a Sara, né? Para quem tiver no celular não consegue acompanhar, não quer perder a tela da gente. É sobre esse apoio, né? De quando veio a escolha do curso que a Ana faz, né? Se a família e os amigos apoiaram, né? Se vocês tiveram esse apoio. E se houve algum comentário que desmotivou vocês em algum momento. Aí a Eliana vai responder. Não. Os únicos comentários. Teve um comentário que me fez. Que me desmotivou, foi de um estudante de engenharia, né, colega meu, que falou: quando tu estiver vendo o cálculo 2, tu vai querer desistir do teu curso. Bom, eu agora estou terminando o cálculo 4, né? Estou esperando chegar dia 25 para eu fazer minha prova. E já ir para cálculo 5. Então, a gente supera, né? Acho que ele errou bastante na previsão dele. A gente errou um monte. Mas, fora isso, só alguns outros comentários. Mas matemática é muito difícil, fulano fez matemática e desistiu no meio. Mas de desmotivar de colocar o curso para baixo, não. Claro que tem coisas que a gente vê e desmotiva, a gente vê em todo canto, são as pessoas falando da questão salarial do professor, né? Aí isso realmente é um pouquinho desmotivante, ver que há realmente uma desvalorização, mas as piadinhas também desestimulam. Mas fora isso, não houve nenhum comentário diretamente a mim, não, além do de cálculo. Joia. Não temos mais. A Eliana deixou aqui no bate-papo o nome da engenheira, né? Que ela falou pra gente, da Ed Sterling. Olha o meu inglês aí. Não temos mais perguntas por enquanto. Eu vou seguindo aqui, né? Com o que eu tinha pensado de a gente passar para o final, né? Dessa previsão que eu chamamos, né, de bloco 4, que é o para onde vamos, né? Que daqui a pouco, né? A Eliana talvez daqui a um pouco mais, né? Quando a conclusão, né, do curso vier, o que é que vocês pensam assim, né, enquanto carreira, se vocês pretendem seguir uma carreira mais acadêmica, ou já partir para o mercado de trabalho, ou uma especialização, ou mudar de curso, ou, né, sei lá, pode acontecer muita coisa, né? Se vocês já hoje pensam sobre esse futuro da carreira e como vocês já têm se deslocado, assim, né? Caminhando, como é que vocês se têm feito isso e como? Então, como eu falei, tem muita opção ainda do que seguir, mas eu tenho, assim, algumas coisas que eu penso em seguir, por exemplo, a área de pesquisa, como eu falei, e, por exemplo, a minha engenharia, ela tem opção em muita coisa, assim, sabe? E a indústria está crescendo, então, tipo,
tem muita opção. E não só industrial, mas tem de automação residencial, tem biotecnologia. Então, eu acho biotecnologia uma área muito massa de seguir. Então, eu penso principalmente atrelado ao acadêmico, de pesquisar, de desenvolver esse tipo de perspectiva que eu tenho. Então, como eu já falei, na licenciatura em matemática, a gente pode tanto seguir a docência como a carreira científica, né? Eu pretendo fazer o meu mestrado voltado para a área de educação, que é o que eu mais estudo hoje, de educação matemática, para ser mais exato. Tem o Prof. Mate, que tem lá na Rural, eu não sei se tem em outra universidade daqui de Pernambuco, né? Que ele se volta para a docência, né, educação básica. E tem também o Edumatec, que é lá da UFPE, e ele é uma ligação, né, entre a educação matemática e a tecnologia. Então, eu penso em fazer um desses dois. Vieram mais alguma. Não, veio mais uma pergunta. De Rodrigo. Ele pergunta quais as metas que vocês almejam ainda durante a graduação. Então, ainda durante, eu acho que eu já estou com um currículo legal, né? E, na verdade, ando até bastante ocupada com todas essas coisas da universidade. E o que eu quero agora é manter o meu sistema de notas na forma que está e conseguir levar, até porque eu tenho pretensão de me formar no primeiro semestre de 2022, né, em 2022.1, que é quando eu faço o meu último estágio e pago as últimas disciplinas que faltam. Então, meu objetivo agora é manter tudo que eu tenho, né, tudo que eu consegui, todos os projetos em que eu estou, e conseguir levar as minhas notas de uma forma ok. Minhas pretensões são. Eu ainda estou bem, vamos dizer assim, no começo do curso, posso dizer. Então, conforme está passar o curso, eu, na prática, ver qual área realmente eu quero mais seguir. Mas eu penso em participar desses grupos de campeonato, até porque é algo mais de desenvolver e algo que eu curto muito. E fazer pesquisa. Como eu falei, desde que eu fiz pesquisa com o Michel, eu me senti muito bem nessa área, assim, eu percebi que eu gostava muito, então é uma área que eu quero seguir. Bacana. Tem um comentário de Iana que eu reforço para todas e todos que aqui estão, que é sobre essa conciliar a carreira acadêmica desde o processo, né, de graduação ou da pós-graduação, mestrado, doutorado. Quando a mulher tem filho, já é mais do que sabido que isso se soma, não se soma, talvez a dificuldade aumente exponencialmente. Estamos entre pessoas das exatas e isso vai ser bem compreendido, mas para quem não é da área, o aumento exponencial é justamente esse aumento desenfreado, assim, em pouco tempo você estoura de dificuldade. E tem a iniciativa chamada Parent Science, que começa no Rio Grande do Sul, mas que já tem em outras partes, né, do país, em regionais, que fala justamente, tem trabalhado com artigos científicos, publicações internacionais, sobre esses cenários de como a pandemia acentuou o que já era difícil, como Sara narrou, né? Então, quem conhece alguma mulher que tem filho e precisa conciliar trabalho, estudo, junto com esse trabalho de cuidado, sabe que isso é desgastante, isso às vezes é o que faz com você trancar período, ou você desistir do curso. E eu aconselho também, reforço aqui junto com a Iana, que vocês conheçam, visitem, existe página em rede social, existe um site, e aí é importante a gente se
somar essas iniciativas para que a gente possa amparar essas nossas colegas mulheres, pesquisadoras, cientistas, que têm toda a qualidade, mas às vezes falta essa assistência e essa rede de apoio. Que aqui a gente está também querendo ter essa rede de apoio, né? Que a gente possa se acolher, se ouvir, né? Se curar e continuar, né? Como a Eliana disse, ver um vídeo, às vezes a gente está para baixo, né? Aí a gente conversa, a gente vê esse vídeo, se anima, né? Recupera aquele gás. E na pandemia, eu acredito que isso tenha acontecido com uma frequência um pouco maior. Tem outra pergunta aqui para vocês, tá? Todos sabemos que a dedicação é de suma importância para conseguir todas as conquistas que tiveram até agora, mas a dedicação extrema pode levar à exaustão. Como conseguem administrar o tempo de vocês? E se vocês conseguem, são as perguntas, né? Como vocês conseguem administrar o tempo de vocês? E vocês conseguem ter um tempo para vocês e suas famílias? Então, eu tento ter cuidado com isso. Às vezes, quando eu percebo que tá ficando muito pesado, de dar um calma, sabe, assim, de não, você surta. Teve, por exemplo, o período antes pandêmico, tinha acabado de sair da BI e eu tava pagando cadeiras assim, tipo, que no ABI eles botam as cadeiras pra você pagar, você não escolhe. Então, tava muito cansada, exausta. E aí eu peguei, como eu já podia organizar minha grade horária, eu botei um pouco menos de cadeira para dar uma respirada, porque eu acredito que é melhor você, mesmo que você pague uma cadeira a menos, você consiga pagar essas cadeiras, entendeu? Eu acho que eu tenho que priorizar a qualidade que eu vou ter do que tentar pagar muita coisa e não dar conta e ficar mal por isso, entendeu? Então eu sempre estou sempre tentando equilibrar essa coisa. E aí eu tento organizar os horários mas organizo horário para fazer algo de lazer também, deixar por exemplo, um dia do final de semana eu vou estudar menos e talvez eu saia, talvez eu faça alguma coisa. Vai ter semanas que você vai estar mais cheio e você não vai conseguir, mas sempre você também não ficar imerso demais na faculdade, porque eu acho que acaba sendo bem pior, sabe? E durante a semana também, eu, por exemplo, deixo um tempo para fazer alguma coisa que eu gosto, sei lá, ler ou vai por pessoa, sabe? Mas eu acho que é sempre você tentar equilibrar. E se entender como é que você tá funcionando, como é que tá a sua cabeça, enfim. Eu acho muito importante a gente tentar entender que a gente não é aquele curso que a gente faz. Então, já chegou uma época que eu literalmente vivia para matemática. E isso começou a me dar alguns problemas mais psicológicos ou que se manifestavam fisicamente também, né? A ponto de eu ir no médico porque eu estava com um problema com espinha no rosto e ela falou que isso era por causa do estresse. Estava com queda de cabelo e era por causa do estresse. E aí minha mãe chegou em mim e falou assim, olha, estuda menos, né? Eu recebi muito apoio dos meus pais quanto a isso, porque eu lembro de época que eu chegava e começava a chorar desesperada porque achava que eu ia reprovar. E aí meus pais diziam que estava tudo bem, que não tinha problema, que é muito difícil a gente estar na universidade pública e não reprovar, né? Eu até agora não tive reprovação, mas depois que eles me aliviaram sobre isso, eu comecei a ficar mais calma quanto a isso, aí com mais calma, porque eu entendi que às vezes a gente associa a universidade que a gente está fazendo com a família, né? E a gente tem medo da reação deles, de como a gente está lidando com tudo aquilo. Mas eu tento seguir o meu ritmo. Quando eu vejo que eu estou muito cansada ou que não está dando, mas eu preciso continuar estudando, eu peço ajuda dos meus amigos. Atualmente a gente sempre se reúne no Google Meets e
acaba sendo um passatempo estudar muito mais do que uma obrigação, sabe? Então, acaba sendo um momento divertido, de descontração, mas que a gente está aprendendo, rindo, sabe? A gente responde uma lista, passa o dia todo, mas nem vê o tempo passar. Então, eu acho que reconhecer que a gente não é esse curso que a gente faz é muito importante. E uma coisa muito boa que a quarentena me trouxe, né, embora seja um momento bem feliz, mas que essa educação, né, mais virtual me trouxe, é que antes eu ia para a faculdade, mais ou menos, de meio-dia, e eu chegava em casa de 11 da noite. Então, o meu pai, por exemplo, eu só via ele nos finais de semana, praticamente, mesmo a gente morando junto, porque eu chegava, ele já estava indo dormir. E com isso, não, eu consegui conciliar mais o horário que eu tenho com a minha família, sabe? Mas eu tenho consciência de que vai voltar, mas uma hora passa. É importante lembrar que, geralmente, as faculdades, elas dispõem de atendimento, pelo menos a UFPE, não sei como é a rural, mas de atendimento psicológico, então você pode fazer esse acompanhamento, sabe, para você botar mais as ideias no lugar, assim, sabe? Então, eu acho bem importante vocês procurarem isso quando vocês entrarem na faculdade. Não só quando você estiver surtando também, sabe? Também só para você ir aprendendo a lidar com você mesmo, a administrar as coisas, a entender os limites, até como prevenção, sabe? Para você não ultrapassar esse limite. E eu já, eu já reprovei cadeira, e aí eu ficava, quando eu reprovei, eu fiquei meio mal, sabe? Eu fiquei tipo, poxa, e agora? Meu CR vai ser prejudicado, tudo mais. Mas eu tenho percebido com o tempo que, mesmo que aconteça isso, é extremamente comum, na verdade, as pessoas reprovarem em alguma cadeira. E que isso não vai me impedir de seguir as coisas que eu quero, sabe? Então, se você, por acaso, via reprovar, tá tudo bem, acontece, faz parte. Muita gente reprova, então seu futuro não vai ser prejudicado por isso. E se cuidem. Tem uma mensagem aqui muito bonita. E o psicólogo da Rural, ele oferece apoio tanto aos alunos da Rural como aos do CODAI. Tem uma mensagem aqui de Cristiane, né, que releio aqui para todo mundo, que todo esse esforço valerá a pena, meninas. Muitas dessas situações eu me identifico. Temos que entender que reprovações, temos que entender que existem, né, sempre vão acontecer, né, dias ruins, às vezes até da disciplina, né, você está lá e não quer estar, né? Cisma que, né, não está bom, né, não está entendendo, ai, vamos embora, né, semestre que vem eu volto. O importante é sermos sempre sermos resilientes. Forças, dará tudo certo e todo esse esforço não será em vão. Muito bem, Cristiane, obrigada. Eu ia perguntar, ainda nessa perspectiva do apoio e do cuidado, se dentro assim, porque quando a gente entra é uma turma enorme, né? Você às vezes não conhece as pessoas. Mas se hoje vocês têm esses grupos que a gente chama, ficou famoso essa rede de apoio, né, esse termo, se vocês conseguiram construir dentro do curso, e se sim, né, se isso ajuda a se manter, né, quando acontecem esses dias mais de baixa, ou de vontade de não estar, de não continuar, que eu imagino que tenha se acentuado na pandemia, mas que existiam antes, né? Se vocês conseguiram criar, tanto de se apoiar para permanecer, né? Porque a dificuldade é parecida, eu imagino que a gente se junta, né? Principalmente com os parecidos, né? Da dificuldade, mas também em relação a estudar, né? Para dar conta desse curso, é muita disciplina, às vezes uma pessoa vai, né? Entende melhor uma, entende melhor outra. Se vocês conseguiram criar isso, e se sim, se vocês podem compartilhar um pouquinho com a gente. No começo... Sim, eu consegui. A gente sempre
se reúne no Meet, faz coisas juntas. Antes era presencialmente, né? Mas eu consegui várias vezes que queria desistir de disciplina, tirar, né, não fazer mais, deixar para o próximo período, porque senão eu ia reprovar, porque eu não gostava do professor. E eles me incentivaram a continuar, disseram, não, bora, a gente estuda junto, no final a gente passa. Mas eu me arrependi de ter continuado, outras não. Mas eu tô onde eu tô agora, com certeza eles tiveram contribuição com isso. No começo, as turmas de engenharia às vezes são muito grandes e você às vezes fica meio deslocado, sabe? E eu sou muito introspectiva, então demorou um tempo a formar amizade e tudo mais, mas aí eu comecei a ter amizade com algumas pessoas. E aí a gente às vezes se ajuda, às vezes uma melhor que alguma coisa em outra, e vai se ajudando. Também tem, além dos psicólogos, e aí tem seus colegas, às vezes tem os professores também que. Muitas vezes tem professor que é muito apático, assim, sabe? Mas também tem professor que você vê que ele realmente quer ajudar, quer ensinar, sabe? Então você também é um apoio. Você se interessa mais na aula, ou ele te ajuda se você está tendo dificuldade. Você percebe que ele quer que você aprenda. Então, isso tudo vai somando e você vai encaminhando, vai se adaptando. É por aí. Além do apoio institucional, desse cuidado, né, de permanecer, ter o apoio da família, eu acredito que é o passo zero, assim, né, da compreensão mesmo. Às vezes a gente vem de uma família que não tem muito entendimento, assim, não sei na casa de vocês, né? Mas de entender assim o que é que estudar numa universidade não é feito estudar para a escola, feito Sara falou lá no começo, né? Estudava, tipo, tinha aula quando era na véspera da prova, ia lá saber o assunto e tal. Então, é outro ritmo, óbvio, quando a gente quer se dedicar àquilo de uma maneira diferente, né? Óbvio que a gente vai ter colegas que fazem isso, acham que tem que ir para a escola e vão fazer isso lá, né? Mas é diferente, é uma rotina diferente, às vezes a família assim não entende tanto e é um papel também da gente educar, né? Às vezes em casa nesse processo, né, que é diferente. E que bom que vocês têm esse acolhimento, tanto de conseguir, né, para fora com os colegas de curso, mas também dentro de casa dessa compreensão e apoio. Fico muito feliz. Às vezes, né, não é isso que acontece. Principalmente com a engenharia, né, Sara? Você acha que a gente vai fazer biologia, né, sei lá, alguma coisa assim. Que bom, feliz. E que esse momento a gente, né, possa inspirar ainda mais meninas e mulheres. Eu estou mais do que satisfeita. Vou me dirigindo para o fim. Né? Gostaria de agradecer imensamente a Eliana e Sara, que estão aqui com a gente hoje. Agradecer Glaucia e Ana, que também estão aqui com a gente, mas no chat, ajudando tanto com as perguntas, com a coordenação, com o envio para vocês, né, das instruções, e divulgar, né? A gente conseguiu divulgar em vários espaços. Agradeço cada um que está aqui. Depois vocês vão receber no e-mail cadastrado uma solicitação de confirmação de presença hoje. E na próxima sábado a gente se encontra aqui de novo com outras duas convidadas de outros cursos. E gostaria de, né, deixar aí para as meninas os espaços de finalização, cada um, e agradecer imensamente meu nome, no nome, né, do CODAI, né, da universidade, da Pró-Reitoria de Extensão, e que vocês possam voltar quando a gente vai no presencial, né, para que a gente possa se ver, falar dessa outra fase que vocês vão estar. E seguramente vai ser só, acho que no ano que vem, que a gente volta de maneira presencial, podendo fazer alguma coisa com bastante gente. É isso.
Então, é isso. Obrigada pelo convite. Eu espero ter ajudado e, de alguma forma, incentivado vocês. Então, é isso. Vai ter dificuldades, vai ter problemas, mas vocês vão se adaptando. É questão de você, como a Cristiane falou, ser resiliente e se adaptando e se descobrindo. Ainda assim, acho que ainda na faculdade vai ser ainda um processo de estar se descobrindo. Então, não pense que você vai entrar na faculdade e já vai estar com tudo certo, assim, tipo, não necessariamente. Pode acontecer, mas pode também não acontecer. Você pode acabar tomando outro rumo. E é isso. E, como eu falei, há empoderamento em construir o que você quiser. Então, não para engenharia se você deseja engenharia. Eu fico muito feliz e agradecida de estar aqui, principalmente por ser uma oportunidade que eu posso trabalhar junto com minha amiga Eliana, né, que passou o ensino médio todo comigo, a gente se encontra até hoje, e com minha professora Marcela, né, que foi minha professora no terceiro ano, que voltava para casa comigo todo dia. E eu falava, né, já que queria cursar matemática nessa época. Então é muito gratificante poder estar aqui. Agradeço também aos meus amigos que vieram me ver, né, os meus amigos lá da Rural, que me vieram dar esse apoio, como eles sempre dão. Obrigada. Obrigadíssima. Se vocês puderem, quando finalizar aqui, eu vou deixar ainda o chat aqui para vocês verem as mensagens, né, de agradecimento. De que sim, é importante. No próximo sábado, a gente vai ter como convidadas uma aluna da Rural também, que é a Karine. Ela faz ciências biológicas, mas também cursou zootecnia, que é o que a Eliana falou. Se você também quiser mudar, tá tudo bem. E Karine vai falar com a gente, né, desses aspectos também. E com Lidiane, que é da computação, que também é aluna da UFRPE. Elas duas não são egressas do CODAI, mas são estudantes de cursos da UFRPE. E nos outros sábados a gente vai divulgando as convidadas, sempre na semana anterior. Então, quem estava aqui hoje, por favor, retorne no próximo sábado. E, por gentileza, respondam ao formulário que vai chegar para vocês da participação por conta da emissão do certificado, tá certo? E é isso, brigadíssima para todo mundo que participou, que interagiu. Quem não interagiu hoje, pode interagir na próxima semana, perguntar bastante, que a ideia é isso, né? A partir dessas perguntas vão surgindo, né, novos horizontes, né, talvez. E é isso, obrigada mesmo, meninas. Fiquem à vontade, quem está aqui, né, na audiência, e vocês a se desconectarem da sala. Eu vou deixar aberta ainda, mas para quem quiser dar uma olhada no chat, me deixar uma mensagem, agradeço de verdade. E que vocês também convidem outros colegas de vocês para participarem dos projetos do CODAI com a gente, tá certo? Tchau, bom fim de semana, bons estudos. Tchau, obrigada. Muito feliz de ter vocês aqui e com a maturidade de vocês. Estou encantada. Obrigada mesmo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.